Quando eu estava no Peru, eu só pensava em voltar para cá. Tipo, o que a gente queria era chegar na fronteira. A gente não queria chegar em casa, a gente queria chegar na fronteira. Porque a gente sabia que da fronteira para casa ia ser muito mais fácil. Olá, sejam bem-vindos a mais um Explora Mundo, esse canal que ama falar sobre diversidades culturais e curiosidades de outros países e do Brasil também. Como estamos em um período de pandemia, o formato do vídeo vai ser um pouquinho diferente, cada um da sua casa. A tecnologia nos deu essa oportunidade e vamos aproveitar, não é mesmo? Hoje eu vou conversar com Natália sobre uma situação muito peculiar que ela passou numa viagem para o Peru com a família dela. Eles viajaram bem no iniciozinho da pandemia e tiveram problemas na hora de voltar. Não é, Natália? Tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui, poder compartilhar essa experiência. Antes de começar o vídeo oficialmente, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E vamos começar falando sobre a viagem especificamente, sobre o planejamento dela. Vocês começaram a planejar essa viagem para o Peru quando? Quantas pessoas foram com você, Natália? Como é que aconteceu tudo isso? Então, a minha família, a gente tem o hábito de viajar em grupo, de viajar em família, e pelo menos uma vez por ano a gente faz uma viagem com todo mundo junto. E aí, esse ano agora, a nossa viagem foi para o Peru. Nós estávamos planejando desde dezembro do ano passado essa viagem, e foram um grupo de 12 pessoas, todos da família. E aí a gente começou o planejamento, fizemos roteiro. Eu tenho uma tia que gosta muito de viajar, então ela adora fazer os roteiros, ela é a própria guia turística. Aí ela fez todo o roteiro e a gente foi todo mundo preparado já para uma viagem super tranquila de uma semana, né? Quando é que foi que vocês viajaram para a galera começar a se situar na história? Então, a gente viajou dia 12 de março. A minha família, que mora na minha casa, foi dia 12 de março, mas meus tios tinham ido já no dia 10. E a viagem iria durar uma semana, nós voltaríamos dia 19. Vocês viajaram em um dia bem específico, não foi? No Brasil já existiam alguns casos da Covid, mas era uma coisa bem distante, sabe? Aqui no estado, o primeiro caso foi confirmado no dia que a gente viajou. E muitas pessoas, inclusive, questionaram: mas vocês viajaram na época de pandemia e tal. Mas ninguém imaginava que ia chegar nessa situação naquela data. Então, a gente viajou dia 12 para Lima, para a capital do Peru, e ficamos lá até o dia 14, quando a gente foi para Cusco. E aí, dia 15, o governo do Peru decretou o fechamento das fronteiras por causa da pandemia da Covid e lockdown lá. Ou seja, você e sua família ficaram presos no Peru numa situação de não conseguir voltar para o Brasil. Você falou dos dias que foi tudo muito rápido. E de fato, eu estava lembrando aqui com as outras meninas do canal que no domingo a gente estava no aniversário e na segunda estava tudo parado já. Foi em questão de segundo, não dava nem como para adivinhar o que ia acontecer. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi quando tudo paralisou lá no Peru e vocês se viram numa situação de lockdown em um país que não era a pátria de vocês. Foi uma sensação muito estranha. Na verdade, assim, a gente estava em Cusco, chegamos em Cusco no dia 14, fizemos um city tour pela cidade e no outro dia nós iríamos visitar Machu Picchu. E quem já foi, quem não foi ainda, você tem que acordar bem cedo, às 4 horas da manhã, para pegar um trem. E depois de um trem você pega um ônibus, depois você pega um trem para chegar lá. É bem distante. E é um dia inteiro para você ir, visitar e voltar. Então a gente foi dormir pronto para ir para Machu Picchu no outro dia. E aí às 2 horas da manhã a minha tia me liga, aí fez: Natália, cancelaram o guia, a empresa da viagem ligou, cancelando tudo, que o presidente decretou lockdown e a gente tem 24 horas para sair do país, porque vai fechar todas as fronteiras. Então, quando a gente acordou no outro dia, a gente estava já procurando uma forma de sair de lá, sendo que Cusco fica a 24 horas de Lima de carro, porque é muito alto. De avião não, de avião, se eu não me engano, é uma hora e um pouquinho. Mas de carro, pela estrada ser muito sinuosa, uma estrada muito ruim, são 24 horas. E fica a 20 horas de Rio Branco, que é a capital brasileira mais próxima. A gente não tinha como sair em 24 horas. O aeroporto já estava fechado, não tinha mais voos. A gente não podia sair do hotel. O lockdown de lá é de fato um lockdown, não é como o lockdown da gente aqui.
Lá a gente não podia sair na rua, o exército estava em todas as esquinas, a gente só podia sair para comprar medicação e para comprar supermercados, só estavam abertos supermercados muito pequenos e com a quantidade limitada de pessoas para entrar. Então foi uma sensação muito estranha, foi uma sensação de tipo assim, uma coisa muito anormal acontecendo que ninguém esperava. Aquela situação, sabe? Parece uma coisa fora do real, parece um filme. Parece que a gente estava vendo um filme. Em Cusco, pela altitude, a gente tem dificuldade de respirar. Quem é idoso sofre mais com isso. Então, meus avós e meus tios estavam sofrendo muito. E assim, a gente que é novo já sente falta de ar. Subir uma ladeira lá parece correr uma maratona. Mas para eles é bem mais difícil. Então, meus avós estavam passando mal, meus tios estavam passando mal. E a gente sem previsão para voltar para o Brasil, né? Eu lembro que você fez algumas postagens no Instagram e você citou que vocês tinham que ficar dentro do hotel, no quarto de hotel, e que, apesar de ser uma situação de viagem, ninguém se prepara para uma pandemia. E por lá tinham outras famílias também que não tinham condições financeiras como a sua tinha, por exemplo, e que estavam sendo obrigadas a ficar lá e não tinha como voltar para casa, não tinha nem, às vezes, como se alimentar também. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Assim, o pessoal se organizou muito rápido e conseguiu criar um grupo de WhatsApp dos brasileiros que estavam em Cusco. Então, por lá, a gente ficou sabendo de pessoas que estavam em situações muito complicadas, porque no Peru é um país que o pessoal gosta muito de fazer viagem mochilão, né? Para ficar em hostel, sem muito planejamento, né? Quando a gente criou esse grupo, quando a gente tomou consciência da situação dos outros, a gente ficou mais preocupado ainda, porque tinha pessoas que não tinham mais dinheiro para pagar o hostel, pessoas que não tinham mais dinheiro para se alimentar lá. Tinha gente que estava fazendo miojo com a água do chuveiro porque não tinha mais dinheiro para comprar comida. E assim, o governo brasileiro nos primeiros dias foi muito ausente, sabe, com relação a essa assistência. A embaixada de Cusco estava fechada, a gente procurou a embaixada. Falar com a embaixada brasileira foi muito difícil, mas assim, depois as coisas foram melhorando, a gente foi percebendo que o governo começou a dar uma certa assistência, mas não era uma coisa efetiva, e demorou mais de uma semana para chegar um representante da embaixada em Cusco. Então, essas pessoas ficaram sem nenhum tipo de assistência, presas dentro do hostel, porque quem era turista não podia estar na rua. Se a gente precisasse comprar alguma coisa, a gente tinha que pedir para algum funcionário do hotel comprar. Para a gente foi complicado, que a gente tinha onde ficar, tinha o que comer, mas tinha muita gente que não estava nessa situação. Tinha pessoas que estavam em cidades ainda mais distantes do que Cusco. E quando é que foi que, nesse diálogo com o governo, como é que foi esse diálogo de vocês conseguirem voltar? Quando é que foi que foi marcado um retorno para todo mundo pôde voltar ao mesmo tempo, ou teve gente que ficou lá para poder voltar depois nessa situação? Eu lembro que teve uma lista, que essa lista não foi obedecida, não foi respeitada. Queria saber como é que foi esse momento, assim, na hora que vocês começaram a buscar formas de voltar. Era muito complicado, porque todo dia a gente recebia uma informação e passava o dia inteiro tentando trabalhar em cima daquilo, tentando descobrir uma forma de sair de lá, né, de voltar para o Brasil. E no final do dia a gente descobriu que não ia dar certo. E a gente fez isso por 6 dias. A gente tentou contato com a embaixada de Cusco, que estava fechada. Num dia, a gente tentou com a embaixada de Lima, que estava repatriando os brasileiros de Lima. Foram repatriados os brasileiros de Lima antes dos brasileiros de Cusco. Tentando ir para Lima, para ver se em Lima a gente conseguia voltar para o Brasil, porque não saía voo de Lima, mas o voo que tinha saído tinha sido de lá. Tentando ver se tinha um carro que levasse a gente para a fronteira. Tentando ver se tinha qualquer coisa, a gente tentou de tudo. E nada dava certo, assim, a gente criava uma esperança e depois não vai dar certo. Com relação ao voo, a gente ficou sabendo um dia antes. A embaixada divulgou um formulário que todo mundo tinha que preencher para eles saberem quantos brasileiros tinham em Cusco. E a gente preencheu com informações de voo e tudo mais dos voos que a gente tinha agendado para voltar para o Brasil. E aí uma das pessoas do grupo ia voltar de Latam e as outras pessoas iam voltar de Gol. No dia 20 saiu uma lista da embaixada de pessoas que estavam no voo da Latam, que ia sair no dia seguinte de Lima para São Paulo. E aí nessa lista estavam as pessoas que tinham preenchido esse formulário da embaixada. Todo mundo indo para Praça de Armas para esperar o caminhão do exército, o ônibus do exército, para levar a gente para o aeroporto de Cusco, para a gente voltar para o Brasil. E aí a gente ficou na frente do aeroporto até por volta das 10 horas, esperando uma notícia para saber como é que ia ser feito.
Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que existia uma fila de umas 400 pessoas. Quando, na verdade, no avião não cabem nem 200, no avião comum. Sim. Então, a gente já sabia que não ia todo mundo. E, inclusive, foram pessoas que não estavam na lista também para tentar uma vaga para voltar. E aí, a gente chegou lá e ficou aguardando sair essa lista. E aí, saiu uma lista da Latam, de pessoas que estavam com voos marcados de volta para a Latam. E aí, uma das pessoas do grupo foi chamada, os outros 11 ficaram. E a gente ficou sem entender, a gente vai ficar todo mundo de novo e sem previsão de novo, porque esse era o voo que tinha. O que a gente sabia era que tinha um voo. Só uma pessoa foi selecionada para viajar sozinho para o Brasil e o resto da família? Só uma pessoa, que era que tinha passagem marcada de volta com a Latam. A Latam priorizou os passageiros dela, né, no caso. Assim, essa parte parecia uma cena de guerra, porque eles pediram para um dos brasileiros que estavam na fila ler a lista. E ele foi lendo e as pessoas foram passando para o outro lado. Tipo, a gente estava na frente do aeroporto, na calçada do outro lado da rua. E aí ele chamava e a pessoa atravessava a rua e entrava no aeroporto. Atravessava a rua e entrava no aeroporto. E a polícia toda fazendo uma barreira e só passava quem estava com o nome lá. E eles começaram a chamar uma outra lista. E, de fato, dessa vez a lista da embaixada. Meu avô é Arnaldo e minha avó é Márcia. Então, meu avô estava no começo da lista porque estava em ordem alfabética. E ele passava e ela não. E aí a gente começou a separar as pessoas. E teve uma hora que tinha uma família com a gente que passou o pai e a mãe e ficaram os 3 filhos. Sem saber se ia dar todo mundo no avião, porque a gente sabia que estavam sendo preenchidas vagas remanescentes de um voo que já estava lotado, teoricamente. Então eles começaram a chamar essa lista. Meu irmão é no V, ele foi o último a entrar. E depois que terminou essa chamada da lista, a gente entrou numa fila dentro do aeroporto. E aí começou a fazer procedimento de embarque, check-in, despachar bagagem, essas coisas. E a gente ficou na fila e quando chegou na vez, fui meu pai, meu irmão e minha mãe num guichê e meus tios no guichê do lado fazendo o check-in. E aí quando a gente fez... a moça do check-in do lado dos meus tios fez, acabou as vagas, vocês não podem ir. Aí eles ficaram, mas como assim a gente não vai poder ir e tal? Acabou, o avião tá cheio, não cabe mais. Aí mesmo as pessoas que eles chamaram não iam ter como embarcar. Isso, exatamente, não iam caber no avião. E sem previsão de outro voo em momento nenhum. Meu avô, que também estava fazendo check-in na mesma hora, recebeu a mesma mensagem, não tem mais vaga no voo. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão conseguimos os bilhetes para embarcar. Só que o meu pai não quis deixar meu avô. Então, ele deu o bilhete pro meu avô foi no lugar dele e teve que ficar meu pai e meus tios lá. A polícia começou. O voo vai sair, vocês têm que andar. Passa. Era assim, muita agonia. E, tipo assim, a gente tava deixando pessoas e a gente não sabia se essas pessoas quando essas pessoas iam embarcar, sabe? Não tinha como nem ter um clima de despedida nem nada. Não, nada do tipo, nada. E aí a gente embarcou para Lima e de Lima para Guarulhos. E aí viemos no outro dia para Natal. Chegamos em Natal dia 22. Aí eles conseguiram embarcar quando? Quantos dias depois? Eles chegaram em Natal dia 25. Eles conseguiram embarcar 3 dias depois, né? Dia 24. 3 dias que eles passaram nesse mesmo esquema, de tentar procurar a lista, de tentar ficar... Exatamente. Foi uma cena que, assim, não é uma coisa boa de compartilhar, assim, uma experiência boa. E quando vocês chegaram no Brasil, vocês fizeram algum tipo de quarentena, alguma coisa assim? A gente fez... De forma geral, lá no Peru tinham pouquíssimos casos. E em Cusco só tinha um caso confirmado quando a gente estava lá. Mas quando a gente chegou aqui, todo mundo cumpriu uma quarentena de mais 14 dias por precaução. Mas ninguém teve nenhum sintoma, ninguém teve nada. Inclusive, fizemos teste de Covid essa semana, todo mundo, por precaução, e tá todo mundo bem, ninguém teve nada. E para finalizar, eu queria saber de você, dessa situação toda, de tudo isso que aconteceu, o que você acha que ficou em você de aprendizado, de algo que você pode encarar de uma forma positiva, mesmo que tenha sido uma situação muito ruim, muito forte, muito trágica, assim. O que você acha que poderia ficar de aprendizado para você e uma memória que você tem que a gente não tenha falado aqui, mas que você acha que seja
algo que pode ser dito, que pode ser lembrado? É uma pergunta difícil de responder, porque quando a gente conversa sobre o Peru, hoje a gente já consegue brincar sobre isso, mas a situação lá foi um caos, né? Então, a gente, quando conversava sobre isso, a gente dizia que não voltava lá nunca mais. Apesar de a gente não ter conhecido o Machu Picchu, o Vale Sagrado, o que eles dizem que é mais bonito no Peru, a gente não conheceu. Mas aí, pela experiência, ninguém quer voltar mais no Peru. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que, assim, o sentimento de união, de você reconhecer o que é a sua casa, sabe? De você estar longe e de você saber que você não tem suporte onde você está. Então, eu acho que foi quando a gente reconheceu o Brasil, de fato, como uma pátria que tem responsabilidade sobre seus cidadãos. Enfim, de ter que cuidar das pessoas que não estão no Brasil. A gente sofreu também algumas críticas quando chegamos aqui com relação à pandemia, que as pessoas viajam e trazem o vírus. A gente escutou muito isso. Muita gente achou que vocês viajaram sabendo do que estava fazendo, sabendo que ia ter a pandemia. Exatamente. Eu cheguei a ver gente comentando, dizendo, mas eles viajaram num período que as pessoas já estavam doentes, porque eles ainda embarcaram, porque eles ainda foram. A gente escutou muito assim, tipo, você foi porque você quis, devia ter ficado lá, entendeu? Tipo, ficar lá até passar isso. Mas a gente não passou até hoje. Já imagina se a gente estivesse no Peru até hoje, entendeu? Fora de casa, sem suporte nenhum. Minha avó, eu tenho uma avó de 97 anos que depende da gente, que estava aqui com os cuidadores, com remédio contado, com o dinheiro da feira contado, então ela não podia ficar aqui sozinha. Eu tomo uma medicação que lá no Peru não existe. Existiam vários outros fatores e as pessoas não consideram isso, sabe? Não consideram a parte humana da coisa. Pensam muito no, você fez de propósito, você fez isso porque você sabia, fez porque quis e tal, porque queria viajar, e não era bem assim, sabe? A gente tem uma viagem agendada há muito tempo e ninguém sonhava com as proporções que isso ia tomar. Quem tá em casa é muito fácil de julgar, né? Mas quem tava lá sabe o que passou. Foi uma lição, como o pessoal diz, né? Aprenda com as experiências ruins. Foi uma experiência ruim, mas que ensinou muita coisa. Muito obrigada, Natália, por você ter compartilhado esse momento, que não foi tão bom na sua vida, mas foi algo tão significativo para os tempos que a gente está vivendo hoje. Inclusive, a gente deixa aqui um recado para todo mundo que está assistindo. Sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde, sigam o isolamento social até onde for necessário. Enquanto você puder fazer isso, faça. Vamos fazer com que o mundo realmente volte a ser como era antes e que as pessoas possam voltar a viajar, possam voltar a conhecer novas culturas de perto, que é algo muito importante também para a gente, e inclusive o nosso canal é muito dedicado a isso. Eu agradeço de novo a Natália por ter participado aqui, por ter compartilhado com a gente. Adorei participar aqui com vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal ou ainda não curtiram o vídeo, façam isso agora. Se gostou desse vídeo, a gente tem outros vídeos aqui no canal que vocês podem procurar. Então, até a próxima, até o próximo vídeo, galera. Tchau!